Gente, bom dia, meus queridos alunos da segunda série, 2001, 2002. Vou gravar para vocês os vídeos que eu tenho costume de gravar para vocês, né? Fazendo a lista. 2 vídeos são suficientes. Eu fiz para a primeira série ontem à noite, não consegui fazer para vocês ontem à noite, estava bem cansado, mas eu gastei um vídeo 10 minutos e o outro 8. Eu acredito que com vocês vai ser a mesma coisa, tá? Vídeos bem curtos e bem objetivos. Vamos lá? Já estou compartilhando, já estou com a primeira telinha aqui, ó. É a primeira metade da primeira página da lista. Beleza? Então, vamos embora. Número 1. Os estados de agregação da matéria se apresentam de 3 formas, ou em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Não é? Qualquer elemento pode assumir um desses estados. Geralmente, quando a gente fala desse assunto, a gente está tomando como exemplo os elementos que nós chamamos de substância. São os elementos puros. O ferro, o alumínio, o cobre, a prata, o ouro e por aí vai. Não que um elemento derivado deles não, não passe por esses 3 estados. Com certeza isso vai acontecer. Mas quando a gente está estudando especificamente essa matéria, a gente está lidando com substâncias, elementos específicos na sua forma original. Beleza? Com a pergunta: qual o nome dado para a mudança de fase do sólido para o líquido? Gente, fusão, né? Fusão é derretimento. Derreter o sólido para o líquido. Qualquer elemento. A gente estudou o gráfico da água, mas aquele gráfico com platôs e rampas, né? Ele é repetido para todos os elementos existentes. O que vai mudar ali é a posição dele no plano cartesiano, beleza? Número 2, qual é o nome dado para a mudança de gasoso para líquido? Vamos colocar aqui assim: sólido, líquido e gasoso. Ele quer do gasoso para o líquido. Liquefação. Liquefação. Beleza? Lembre das nossas aulas e que vocês anotaram. Eu coloquei isso tudo lá, para vocês que eu me lembro. E também eu citei as páginas do livro 6, onde está toda essa matéria. Tranquilo? Qual o nome dado para a mudança de fase do sólido para o gasoso? Do sólido diretamente para o gasoso. É a sublimação. Beleza, gente? Sublimação. Número 4. Número 4, gente, alguns alunos me perguntaram qual seria o cálculo a ser feito, ou qual fórmula a ser utilizada. Gente, você sabendo o conceito e prestando bastante atenção no enunciado, vocês vão ver que não precisa de cálculo nenhum. Tá? Olha só, número 4. A temperatura para a fusão da água é 0 graus Celsius. Fusão de sólido para o líquido. E para a vaporização do líquido para o gasoso, a 100 graus Celsius. Se 20 gramas de água estiverem em uma temperatura de 87 graus Celsius, em qual estado de agregação estará? Bom, 0 grau, fusão. 100 graus, ebulição. Se está 87, então está na forma líquida quente. Né? Quando termina a fusão, ele ainda está a 0 grau. Quando ele está a 87, aumento de temperatura de 0 para 87, acontece mudança de fase? Não. A mudança de fase só vai iniciar aos 100 graus. Então, nesse intervalo de 0 a 100, ou 0 a 99, incluindo 87, a gente tem apenas forma líquida e quente, não é? Mas não mudança de fase. Então, qual estado de agregação estará esses 20 gramas de água? Líquido. Ah, por que 20 gramas? História. Tá? Esse 20 gramas aí só está para compor o enunciado, não tem utilidade nenhuma. Beleza? Número 5. As mudanças de fase de qualquer elemento, gente, mudança de fase de qualquer elemento existente, a temperatura varia ou permanece constante? Gente, constante, né? Lembra lá do gráfico? Mudança de fase que não muda a temperatura, só acrescenta caloria. Aumento de temperatura, não muda de fase. Platô novamente. Mudança de fase de líquido para gasoso. Aumento de temperatura, sem mudança de fase. Então, nas mudanças de fase,
A gente não tem aumento de temperatura, a gente tem aumento de caloria. Então, a temperatura, nos casos de mudança de fase, a temperatura é constante, beleza? Número 6. O que é calor sensível, o que é calor latente em uma substância? Calor sensível, exatamente, que a gente acabou de citar agora. Temperatura constante, mudança de fase. Temperatura, aumento de temperatura, sem mudança, apenas aumento de temperatura. Temperatura constante, mudança de fase. O calor sensível está onde? É onde a temperatura aumenta, mas a mudança de fase não ocorre. Aqui, ó. E o calor latente? É o calor suficiente para que o elemento mude de fase. E a temperatura continua constante. Então, aqui, ó. Aqui é calor latente, aqui é calor latente, aqui é calor sensível. Calor sensível só para aumentar a temperatura do elemento. E calor sensível só para aumentar a temperatura do elemento. E calor latente, para mudar o elemento de fase. Beleza? Agora, dois cálculos para a gente fazer. Deixa eu só fazer aqui. Né? Então, vamos embora. Qual a quantidade de calor necessária para fundir 50 gramas de água? Gente, fundir. Fundir, fusão, derretimento, deixa eu só dar uma confirmada aqui, é mudança de fase, de sólido para o líquido, não é? Lembrando das nossas duas fórmulas, eu vou colocar para vocês aqui, nossas duas fórmulas que envolvem calor. Uma delas, calor sensível, a outra, calor latente. Calor sensível, massa vezes o calor específico do elemento vezes a diferença de temperatura. E calor latente, massa vezes o calor latente de difusão ou de ebulição do elemento. Beleza? Aqui, qual a quantidade de calor necessária para fundir 50 gramas de água? Ou seja, derreter 50 gramas em bloco de gelo em água líquida. Se está fundindo, está mudando de fase. Então, o calor específico para a gente não tem utilidade, apenas o calor latente. Porque a fórmula que a gente vai utilizar é do calor latente, que é igual a M vezes L. Calor latente é igual a massa vezes calor latente. Tabelado. Então, vamos lá. Qual é a massa? 50 gramas. Qual o calor latente da água? 80. Qual é o calor suficiente para fundir 50 gramas de água? 5 vezes 8, 40. Mais 2 zeros, 4.000 quê? Unidade medida do calor, caloria. Ou 4.000 calorias. Beleza, gente? Número 8. Qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura dos mesmos 50 gramas de água? Gente, se vai elevar a temperatura, não vai mudar de fase. Então, essa fórmula para a gente não serve mais. Serve agora a fórmula do calor sensível. Calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes a diferença de temperatura. Não é? A massa, os mesmos 50. O calor específico, 1. Né? O calor latente aqui não serve para a gente. E a diferença de temperatura. A final, 150, e a inicial, 35. 50 vezes 1, 50. 150 menos 35, 115. 50 vezes 115, 5.750. Então, qual o calor necessário para aumentar a temperatura de 50 gramas de água? 5.750 calorias. Beleza, gente? Bom, esse é o nosso primeiro vídeo. Espero que ajude vocês na compreensão, no entendimento da matéria, não só para vocês fazerem um bom simulado, mas para que vocês levem esse conhecimento para o futuro. Beleza? Beijão. Até o nosso próximo segundo e último vídeo.